Olá, tudo bem? Como vão as coisas? Meu nome é Rodrigo Ferreira, sou profissional de segurança do trabalho, sou empreendedor e pai de uma linda menina. E este é o canal do projeto Prevenção de Acidentes Domésticos na Infância. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu preciso contar uma história para vocês. O nome já diz, né, do nosso projeto Prevenção de Acidentes Domésticos com a Infância. Esse sempre foi o meu chamado, né? Eu tenho um enfoque muito grande, tentar ajudar as pessoas, né? A minha profissão já me remete a isso, mas criança é o meu forte, é onde é o meu chamado, né? Onde pega mais para mim. Todo ser humano para mim merece ajuda, mas criança para mim é o meu foco, não adianta. E eu trabalho há 10 anos com segurança do trabalho, né? O setor de engenharia de segurança do trabalho. Aposto que na cabecinha de algum de vocês aí tá, né, deu aquele bug, né, aquele lag. O que seria isso, Rodrigo? Engenharia de segurança do trabalho? Para algumas pessoas isso é novidade, né? Eu estou falando aqui uma novidade. Vou falar em segurança do trabalho, você vai imaginar segurança de shopping, né? Aqueles senhores, senhoras de terninho. Você vai imaginar aquele segurança na guarita do seu condomínio, da empresa. Não é esse tipo de segurança, mas eu vou explicar para vocês, pode deixar, tá? Só um pouquinho, vou falar da legislação. Em 1977, tá, foi instituída a Lei 6.514 pelo governo federal. Essa lei fez alteração na CLT, né, Consolidação das Leis do Trabalho. Com isso, foi implantado, tá, a Lei 6.514, né, como eu falei, que trata de engenharia de segurança, né, segurança do trabalho e saúde ocupacional. Tá? Dentre essas diversas alterações que essa lei trouxe, a lei fez com que as empresas tivessem que ter um setor específico para que cuidassem nesse novo foco, né, que as empresas precisavam ter, né, que era a saúde e a segurança dos colaboradores. Não dizer que a empresa não se importava anteriormente, né, já existiam algumas orientações, mas foi uma revolução, tá, aqui no Brasil, nessa lei brasileira, foi uma revolução, tá, para a segurança e a saúde dos colaboradores, tá, das pessoas no Brasil. E com isso, com essa lei, foi instituído, né, veio as normas regulamentadoras e com elas foi instituído um setor, tá, que devido a uma tabela que é um pouquinho complexa, mas que diz o quê? Com grau de risco, né, da atividade que a empresa exerce e com número de colaboradores, a empresa precisava ter um setor específico chamado SESMIT, que é Serviço de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho. Tá? Esse setor, só para que vocês entendam, é um setor multidisciplinar, tá? Onde temos profissionais de saúde como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, tá? E temos o setor de engenharia, onde temos engenheiros, técnicos, tá? Auxiliares técnicos. Esse setor, né, com essas diversas disciplinas, ele tem o foco principal em quê? Na promoção da saúde e segurança, né? Hoje em dia a gente fala também no bem-estar das pessoas, não só das pessoas que estão dentro da companhia, né, que são os funcionários, donos, né, a propriedade, mas também com os clientes, com a vizinhança, com o meio ambiente. Todas essas pessoas estão no foco do nosso setor, o setor de engenharia de segurança e medicina do trabalho. Estatísticas, gente, comprovam que a maioria dos eventos, né, eventos indesejados, que são denominados acidentes e incidentes, tá?
eles ocorrem devido a desvios, né, de comportamento, né? E esses acidentes, né, assim dizendo, esses eventos, melhor falando, esses eventos, eles geram ou dano à saúde da pessoa, ou dano ao patrimônio, ou dano ao meio ambiente. E isso é algo que ninguém deseja, né? Ninguém deseja, isso é prejuízo para todos, inclusive para a companhia, que tem sua imagem denegrida, né? Por exemplo, por um evento desejado desse, que gere um derramamento de óleo. Então isso daí é algo que não é bem-vindo para ninguém. E a maioria, né, as estatísticas comprovam que a maioria dos eventos são desencadeados devido a comportamento do ser humano, né, complexo. O ser humano, ele, devido a hábitos que ele cultiva, né, isso pode estar vindo a gerar esses eventos. No SESMIT, nós interagimos muito com a força de trabalho, né, através de palestras, né, conversas, diálogos programados ou não, né, pode ser abordagens também durante o dia a dia, inspeções no local de trabalho. E nós conversamos muito com as pessoas, né? Uma coisa que eu sempre percebi durante essas conversas era que muitas pessoas, né, tinham uma resistência a aceitar, né, esses novos conceitos, essas novas orientações, né? E na maioria das vezes, como eu já disse, né, em outrora, os acidentes eram gerados por causa desse comportamento, né? E vocês vão de concordar comigo, né? É muito difícil você explicar, né, passar orientações novas para uma pessoa que já está há décadas realizando de uma maneira errada. E era muito comum escutar frases do tipo: eu sempre fiz isso e nunca me aconteceu nada. Ou sempre foi assim, vamos mudar agora por quê? Isso era muito comum, entre outras frases, né, desafiadoras. E como eu falei, você tem que concordar que é muito difícil você ensinar novos conceitos a pessoas com décadas, né, de profissão. Muitas delas, né, com muito mais idade do que eu. E eu hoje tenho 33 anos. Eu comecei com essa área antes dos 23. Eu ia fazer 23 anos. E você imagine, um senhor de 50, 60 anos que sempre praticou, né, de uma maneira errada. Não que ele não saiba fazer o trabalho dele, não soubesse fazer o trabalho dele. Mas ele fazia o trabalho dele, né, em alguns casos, de forma que poderia colocar a vida dele, né, ou a dos outros colegas em risco. E era muito complexo, né? É complexo você chegar e passar uma orientação para essa pessoa do que ele está fazendo, vamos dizer, há 40 anos não é a maneira adequada de fazer. Que existe uma maneira que vai dar o mesmo resultado, porém é mais segura para ele, para o meio ambiente, para os colegas, para a empresa. É bem complexo. Foi aí que eu comecei a imaginar, como seria bom, né? Pelo menos no Brasil, não tenho conhecimento, né, que isso venha da infância, venha nos colégios, tenha cursos para preparar pessoas, né, crianças, para crescerem com essa conscientização de segurança, né? A segurança não é só no trabalho, gente. A segurança, ela começa no nosso lar, né? E eu sempre vim pensando, seria tão legal, né? Quantas vidas nós poderíamos salvar se essa iniciativa fosse adotada pelos governos, se fosse uma matéria constituída, né, nas disciplinas, nas grades curriculares dos colégios. Eu acredito que nós salvaríamos muitas vidas com isso. Há muitos atos tomados por pessoas por cultivarem esse hábito desde a infância não ocorreriam. Isso sempre foi uma coisa que me fascinou imaginar como seria. Partindo desse princípio, eu comecei a pesquisar, né, como segurança no lar, ver o que tinha de legislação sobre isso, se já existia coisas do tipo, se era disseminado da maneira correta. E o meu espanto, né,
Isso há bastante tempo atrás. Vamos falar para você, tem mais de 10 anos de profissão. Hoje em dia, né, após 10 anos, eu pouco conheço. Eu mostro esse projeto que nós estamos, né, que é o projeto de prevenção de acidentes domésticos na infância. Eu mostro para algumas pessoas, pais e mães de família, pô, eles tomam um susto com as estatísticas, eles não têm ideia do que isso, né? Não sabe que isso é real. E eu mostro números que são números assustadores, tá? E nós sabemos, né? Voltando lá, partindo do princípio, né? Eu comecei a fazer essa pesquisa e sobre segurança no lar, sobre legislação, né? Como seria isso? Como poderíamos ensinar isso na primeira infância, né? E nós sabemos que a infância é o terreno mais fértil, né? A época que a criança, na primeira infância, a criança está aprendendo a falar, está aprendendo, né? Principalmente com o exemplo dos seus pais, dos seus irmãos mais velhos, tudo sobre comportamento. E por que não, né? Se é o terreno mais fértil, a gente fazer algo voltado para que isso seja aproveitado também para a segurança, porque essa criança ela vai ser um futuro trabalhador, vai ser um futuro condutor, né, de veículos automotores. Então, por que não já começar a implantar isso lá atrás, lá na infância? E nas minhas pesquisas, gente, eu confesso que eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado com o que eu descobri. Terrível o que eu descobri. Tá? Já venho estudando há algum tempo sobre isso e eu fiquei chocado com o que eu descobri. Segundo informa o Ministério da Saúde, né, através do portal DataSUS, tá? Abro um parênteses aí, gente. Todos podem ter acesso a essas informações. Não é o Rodrigo, né, não é o outro colega que faça um trabalho análogo que tem acesso a essa informação. Todos podem ter acesso a essas informações, tá? Só você entrar no site do DataSUS, do Ministério da Saúde, que tem todas essas informações lá, tá? E segundo o Ministério da Saúde, acidentes são hoje a principal causa de óbito de crianças de 1 a 14 anos. Olha isso, olha que coisa chocante, né? Eu sou pai, como eu falei no início, eu tenho uma linda filha, minha filha hoje tem 9 anos. Acidentes hoje são a maior causa de óbitos de crianças até 14 anos. Chocante, né? No Brasil isso acontece, tá? Essa pesquisa, por enquanto, é voltada para o Brasil. Estou trabalhando com dados no Brasil, tá? Todos os anos, 3.600 crianças nessa faixa etária morrem, né? Trabalhando com números, 3.600 crianças nessa faixa etária morrem. E por volta de 111 mil são hospitalizadas. Triste, né? Muito triste, muito triste, muito triste. O projeto de prevenção de acidentes domésticos na infância tem como objetivo levantar dados estatísticos, experiências, né? Que está aqui para trocar experiência. Eu quero trocar experiência com vocês, tá? Levantar esses dados, trocar experiências, tá? Tem um trabalho didático também. A gente vai usar a nossa experiência, né? Com esses anos aí que nós temos, eu, a minha equipe, tá? Nessa área, tá? Vamos voltar para trabalhar isso da melhor maneira, da maneira mais didática e acessível para compartilhar com todos, tá? E para cuidar da saúde dos nossos pequenos, gente, que é o bem incomensurável, é a saúde dos nossos filhos, tá? A gente vai implantar, a intenção aqui é ensinar a maneira correta para você fazer a prevenção da saúde e segurança dos pequenos. São maneiras simples, tá? Porém eficazes. Um conceito que devemos ter em mente é que todo risco é passível de identificação e tudo que pode ser identificado pode ser analisado e controlado. Pouco técnico, né? A gente usa isso nas palestras na empresa também, mas bem simples, didático, conseguiram entender, né? Tudo que pode ser identificado, tá? Pode ser reconhecido, ele pode ser analisado e controlado. Ah, Rodrigo, mas o que seria essa análise e controle? Tá? Vamos identificar. Identifiquei qual é o que gera esse risco, vou analisar e controlar. Controlar é o quê?
ou você eliminar, que é a primeira intenção, tá? Na engenharia de segurança do trabalho, é eliminar aquele perigo, aquele risco. Não sendo possível, existem algumas coisas que não tem como nós eliminarmos, tá? Então a gente vai para a segunda opção, que é o que atenuar, fazer que a probabilidade que aquilo venha acontecer seja quase zero, próxima de zero, tá? E já ajuda muito. Acredito que alguns de vocês possam estar pensando, né? Pô, Rodrigo, mas é uma maneira simples, porém eficaz. Rodrigo, por que eu investiria um dos ativos maiores, né, que eu tenho, que é o meu tempo, nisso? Prestando atenção em você, em vocês, né? O que vocês vão trazer aqui pra gente. Por quê? Nosso projeto de prevenção de acidentes domésticos na infância é importante. Se são coisas simples, tá? A resposta também é simples. A resposta também é simples. Por quê? Você precisa saber o que procurar, entendeu? Se fosse uma coisa tão óbvia, tá? Nós não teríamos 3.600 mortes por ano de crianças com acidentes e nem 111 mil crianças hospitalizadas, né, para atender o acidente. E vocês concordam comigo? Pelo menos para mim, eu sou pai. Eu estou falando aqui, acredito que é para pais, né, pais e mães. Tá? Que o meu maior ativo é incomensurável, não tem dinheiro, não tem carro, não tem casa. O meu maior ativo é minha filha. É minha paixão maior, é por quem eu faria tudo, iria a qualquer lugar. Eu falo isso daí do fundo do meu coração. Eu acredito que para a maioria de vocês seria a mesma forma. Então, torno a dizer, a prevenção da saúde e da segurança dos pequenos é simples, porém eficaz. Mas para que possamos fazer da maneira adequada, né, a gente precisa saber o que procurar, saber como fazer. E isso é que eu vou estar trazendo para vocês, eu e minha equipe, tá? Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, tá? Sei que demanda um tempo, sei que é um ativo precioso, é o nosso tempo, mas eu garanto a vocês que nós vamos estar trazendo aqui coisas muito relevantes, tá? Para diminuir essa curva, tá? A minha intenção é fazer o melhor para o máximo de pessoas possíveis, para diminuir essa curva, tá? Eu sei que é o trabalho de formiguinha, mas quanto mais pessoas nós alcançarmos, essa curva vai estar diminuindo. Então peço a vocês que nos sigam no YouTube, no Instagram, no Face, tá? Dá um joinha, deixa seu comentário, tá? Nós queremos saber qual é a sua dúvida, como nós podemos agregar, tá? Nessa área. Agradeço muito a atenção de vocês, tá? Abraço.